Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje você vai aprender a falar inglês. Hoje. Quebrar todos os seus traumas. Tô aqui com ela, Carolina Diniz, a teacher dos famosos. Carol, muito obrigado por estar aqui hoje, pela presença no Rodricast. Você que já esteve lá no estúdio, eu falei, tem que dar umas dicas pra gente, porque o inglês tá macarrônico, amiga. Tá. Então, hello, guys. Tudo bem com vocês? Muito obrigada How are you doing? I'm good, thanks for asking. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu só tô aqui porque é você. Melhor de todos. Yes. Obrigado, Sério. Ficaram lindas porque... as fotos. Não, que isso. Outro nível, né? Ah, maravilhosa. Gente, a mulher maravilhosa dessa facilita todo o meu trabalho e fala, nossa, você é um... É nada. Gente, não é isso. Sabe? A gente às vezes pode ser bonito, não é isso. Tem que ter jeito pra fotografar, mas aí a gente não tem, porque a gente não nasceu modelo, aí tem que você ajudar. Você sabe o que é? Você sabe os perrengues que eu passo lá. Eu não quero falar que eu vou ficar com vergonha aqui. E aí eu já vou começar ladeira abaixo, entendeu? Ladeira abaixo, mas é assim, vamos falar do inglês, porque das fotos o negócio é difícil aqui pra mim mesmo. Não, gente, fotografar não é uma coisa fácil, mas na mão do Rodrigo fica fácil. Como você tem que estar representada, né? Maravilhoso. A inglicista, como eu falaria? Anglicista? Professora de inglês apenas? Não, na verdade, eu sou só instrutora de língua inglesa. Instrutora de língua inglesa. E também trabalho como tradutora e intérprete em alguns eventos. Hoje já não trabalho mais como tradutora e intérprete, mas trabalhei muitos anos como tradutora e intérprete. Cara, já fui em vários anos, eventos. Gente, muitos. E esses dias eu estava vendo uma palestra internacional e aí tinha um tradutor lá e tal. Eu tava vendo em inglês e aí nos comentários uma pessoa me faz a seguinte pérola. Tá atrasado o que o tradutor tá falando. Então vem fazer aqui, né? Fácil Querido, fazer. ele tá ouvindo e traduzindo. É um não é trabalho inteligência muito artificial. desafiador. Muito. Não, é muito desafiador. É quase um trabalho de uma inteligência artificial. É Cara, muito eu difícil. acho super complexo. É muito super complexo. Sabe que antes a gente bate um papo, né, com a pessoa que vai fazer o evento, a gente bate um papo e nem sempre esse papo acontece com o tempo que a gente precisa. E quando você vai ali pra cabine, ou quando você... Às vezes nem tem cabine nem nada, você vai lá do lado da pessoa e vai fazendo a tradução na hora, ou às vezes é só uma mesa de reunião e você vai fazendo a tradução na hora. Você não espera o que a pessoa vai falar, tem que ser muito na raça. É um desafio gigantesco, porque todas as emoções da pessoa você tem que trazer ali, porque quanto mais você for fiel àquilo que a pessoa está falando, tanto nas palavras, quanto nos gestos, nas emoções, mais da realidade do que aquela pessoa vai passar, você vai trazer para a mesa, né? Claro. Então é importante que você seja muito fiel ao que a pessoa está falando. Então é um trabalho muito desafiador. E é desafiador também porque você tem que conhecer muito daquele assunto. Então, normalmente... Tem coisa muito técnica. Muito. Então, normalmente, os tradutores, eles são das áreas, né? Então, eu sou tradutor de uma área, de outra. Só que, quando eu fazia esse trabalho, eu trabalhava em eventos. Então, não escolhia muito, né? As áreas. Eu tô aqui no evento X, no Y, a área que aparecesse, você tinha que pegar. Era um desafio diário. Você falou um negócio, eu morei nos Estados Unidos, fiz high school. E aí, quando eu voltei, eu fui fazer um estágio na IBM. E aí eu falava inglês e tal, os caras me davam aquelas folhas de especificação técnica de produto e falava, traduz aí pra gente. Não. Eu falava, você é técnico, não tem nada que tá aqui. Gente, eu falava... É um desafio absurdo isso. Falava verbo to be ali, né? Pelo amor de Deus. Aqui tem um tal do WebSphere aqui, o que é isso aqui? Não, então, mas você sabe que isso é uma puta sacanagem, né? Com quem... Sim. Porque as pessoas falam, você fala inglês, então traduz esse negócio aí pra mim, gente. É igual foto. É a mesma coisa que você tá lá... fotografa, faz não sei o que, não, calma aí. Você é humorista, conta uma piada. Você é dentista? Olha meu dente aqui. Cara, que isso? Isso é um desrespeito. Você passa por essas coisas, tipo, não, me dá uma diquinha, aquela coisa, me dá uma diquinha. Não, é só uma fotinho. Não, gente, rola uma diquinha. O pessoal você pede encontra pra um você. TikToker na rua e fala, faz um TikTok aqui comigo, faz uma dancinha aqui. Gente, isso não existe. Não é assim que a banda toca. Até porque, você falante da língua portuguesa, desde que você nasceu, eu posso pegar aqui um texto da Machado de Assis, uma coisa assim, e falar assim, o que significa essas palavras aqui? O que é pudico? Não vai Você saber. sabe o que é? Você não sabe, tá? Não. Tem várias palavras que você não vai saber e, nossa, você não fala português, então nada a ver. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ainda mais num país igual ao Brasil. Tá? Exatamente. Que cada região fala um português diferente. Esses dias eu estava num podcast e a gente estava falando... Eu e até a Marcela, tia do inglês, e a gente estava falando de palavras de outros lugares que a gente não faz ideia do que era. E teve uma que era muito engraçada, até já esqueci, que era do mato. O que era? Jogar coisa fora. Eu não lembro. Rebolar no mato.
rebolar no mato. Eu, o que é isso? Era jogar coisa fora, era uma coisa assim. Eu falei, nunca ia saber. Se alguém falasse isso pra mim, eu nunca ia saber. Eu teria imaginado outra coisa. Eu também, é óbvio, foi a primeira coisa que eu pensei. Só que isso as pessoas às vezes falam, então não sabe. Não, nada a ver. Isso é muito da região também, é muito da região. Né? Eu morei no norte lá, eu morei em Ohio. Muito frio. E Ohio tem um inglês mais plain, assim, né? Sem muito sotaque. Você morou quanto tempo? Morei 1 ano. Mas não pede pra eu falar inglês agora, não. Eu não estou preparado. Eu jamais faria isso com as pessoas. Não, jamais. Eu acho isso escrotíssimo. Eu tô brincando, não. Eu sei, eu tô zoando. Sabe o que eu acho que é absurdo também? Eu vou falar, isso... As pessoas falam... O pessoal muito Faria Limer, que coloca termos em inglês. O que você acha disso? Tudo. Daniela está aqui nos olhando e eu sou um desses caras. Você é Faria Limer? Você é Faria Limer? Não sou Faria Limer porque eu sou de Brasília. Eu sou um Brasília Limer. Sério? Por que você faz isso? Eu voltei com essa mania de falar um monte de então perca essa mania. Perca essa mania. Aí veio sabe o Góes? Quem é o Góes? O Góes é aquele cara que fala... Vamos verificar o shape dessa pessoa. Aesthetic. Sim, ele é de Brasília também, né? Você deve ter um problema sei. na água de Brasília. Sim. Porque eu sou de lá também. E ele fala, não, eu gosto de pôr as palavras em inglês. Não, gente, eu também, favor. Daniela. I like it. Eu gosto que ele fala e traduz. Gente, não dá. Mas sério. é cafona, vamos combinar. Não, vamos combinar. Não, sério. Fora do piada. É péssimo. Você não tem nenhuma vontadinha? Outro dia. Você fala todo dia. Mas eu melhorei. Dá um rancinho assim. Eu melhorei. Carol, estou há 35 dias sem falar nenhuma palavra em inglês. Uma salva de palmas. Não, sério, isso é horrível. Esses dias eu tava falando, acho que tava todo mundo lá no escritório, né, eu e as meninas e tal, e alguém foi pedir um orçamento, não sei o que, eu queria ver se cabe no meu budget, não sei, já imaginei a menina com uma raquete de beach tênis, sério. Eu falei assim, não é possível. Aí as meninas colocaram o áudio, aí eu, vamos colocar pra zoar a Carol, mas eles sabiam que eu ia zoar, aí eu falei, não! Aí eu falei assim, o quê? Ela quer saber se cabe aonde? Aí as meninas, o meu budget, eu falei assim, não, velho, não é possível. Aí a gente começou a brincar. Aí a gente já começou a brincar, né? A gente já começou a imitar, aí virou, dali pra cá foi só risada, a gente chorava de dar risada. Mas eu gosto de imitar o Faria Limer. Aí todo mundo ali virou Quando eu cheguei em São falsa, Paulo, né? Porque é o Dani paulistano, e eu de Brasília, aí eu comecei a vir pra cá, eu ficava... tudo bem, o Jorge, né, meu? Agora a gente vai pedir pro meu helicóptero chegar aqui, né, meu, na Faria Lima, meu. Caramba, a gente tá pensando, sei lá, em dar um rolezinho, assim, né? De comitê, umas personalidades pra brilhantar o evento, né, meu? Aquela coisa legal, né? É bem isso mesmo. Então, e aí ela ficava assim, você surgiu da onde, cara? É bem esse tipo, né? E eu ficava olhando pro chão, assim, né? O que você tá olhando? Não tô acostumado, meu. Eu ando sempre lá, né? Meu? Meu. É de topo de prédio pra topo de prédio, né? Esse tipo de pessoa que vai falar budget. Eu não gosto, meu, de ficar andando. Eu nem sabia que tinha calçado aqui, né? Então. Aí ela se apaixonou. Foi por isso, né? Foi esse meu jeitinho. Esse meu jeitinho, coxinha, de ser. Eu imagino, não, gente, eu acho isso assim, eu não sei porque. Eu falo assim lá no escritório, quem fica falando termos em inglês tá fora. Tá fora, sério. Eu não poderia estar no seu time. E o pessoal fala, não, é possível, isso é uma escola de inglês. Eu falo, justamente por isso. Não, porque não faz sentido. Eu entendo perfeitamente. Cara, não faz sentido. A gente tem que adotar também a língua portuguesa. Sim. Eu acho horrível, sério. Carol, é muito ruim isso. Fora essas questões de, tipo, do constrangimento da pessoa ficar soltando palavras em inglês, que às vezes é constrangedor mesmo, o pior é quando elas falam errado as palavras. Ou totalmente fora do sentido original. Que aí é o que é mais curioso. Tem alguma situação curiosa, assim, que você vivenciou com relação ao inglês? Que você viu alguém falando algo, você falou, nossa, não precisa citar o nome do santo. Não, pior Conta só o milagrinho. Então, nesse caso, eu sou uma pessoa muito tranquila com isso. Eu analiso, assim, fico quieta. Eu não sou de ficar muito julgando o inglês das pessoas. Sim. Às vezes me mandam muito. Nossa, você viu o inglês de fulano? Você viu... Esses dias rodou o inglês de uma cantora muito famosa e tal. Me mandaram demais o vídeo. Fala com ela. Eu falei, jamais vou falar. Não vou analisar o inglês das pessoas. Falam muito de um técnico de futebol. O inglês do cara, não sei o que, vai dar... E usam ele como referência de uma pessoa que não fala inglês. Eu falo, gente... Inglês é uma ferramenta de comunicação. Sim. Você vai tentar se comunicar. Eu jamais vou julgar o inglês de alguém, ainda entende? Mais você que dá aula. Eu acho isso que tem que acolher. Exatamente, você vai estar podando o cara. Então, assim, jamais eu falaria isso. Mas eu não consigo lembrar de algum momento. Agora, teve um momento engraçadíssimo em sala de aula que uma aluna foi falar que ela gostava de Coke e ela falou coque.
Só que na hora, a minha quinta série não aguentou, porque cock em inglês, gente, é o órgão genital masculino. E I like cock. Ela falou assim, e nem falou to cook. Ela falou assim, I like cock. Na hora que ela falou, me deu um acesso, só que eu não consegui. Me deu um acesso de riso. E eu não conseguia parar de rir. E ficou muito chato, porque eu precisava ter tido uma postura mais adulta ali, né? Eu era professora, eu precisava ter sido... Eu não consegui. E aí foi horrível, foi super imaturo da minha parte. Eu expliquei pra ela. Eu falei assim, me desculpa. Oh, que boba. Ouvi a palavra pinta e começa a dar risada. Trouxa, né? Trouxa, infantil. Pedi desculpa pra ela, expliquei. Falei, aqui, você tem que tomar cuidado. Coke é Coca-Cola, mas coque é outra coisa e tal. Cuidado com o coque na boca. Aí eu ri pra caralho, aí foi uma merda. Zoamos pra caralho. Aí ela, Titi, ficou roxa. Porque ela era meio senhora, assim, foi mais engraçado. Ah, é mais engraçado ainda, né? Aí foi muito horrível. Ai. Essa foi a situação mais constrangedora, assim, que eu já passei. Quando eu morei lá... Que eu ri, foi horrível. E eu tava aprendendo, né? Pensa que eu fui pra lá e... Cara, 16 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei durante 3 meses. Eu já fazia inglês aqui. Você até falou isso no podcast, né? Se você já tem uma base, é muito mais fácil. É um fato legal, isso. Mas os primeiros... E lá não tinha ninguém que falava português. De fato. Não tinha rede social na época. Eu falava com os meus pais por carta. Ligação... Nossa. Era caríssimo uma ligação. Então eu falava assim, uma vez por semana, eu falava com meu pai ou com minha mãe. E minha mãe mandava uma carta por semana. Era essa a pegada. 1994. Caraca. 3,94. E aí, o professor, ele falava de frente pra mim, eu entendia o que ele tava falando. Que tem leitura labial. Quando ele virava pro quadro, eu não entendi mais nada. Eu falava, vou tomar pau em tudo. Demorou uns 3 meses. Atender telefone era um pânico pra mim. Aí uma vez eu tô no mercado, aí a minha stepmother, né, chegou pra mim e falou, o que você quer fazer no final de semana? I like to go to the beach. Beach, Rodrigo. Beach, it's not bitch. Aí você... Todas as pessoas em volta no mercado automaticamente fizeram assim, ó. Aí só pra você não zoar, né? Então, essas coisas assim. Eu acho que o contexto ajuda a gente demais, né? Lógico, a gente nunca vai passar esse tipo de perrengue assim na vida hoje em dia, lógico. Mas é o tipo de coisa que sim, que vai acontecer. Então, você que como eu gosta de palavras em inglês, cuidado com o que você fala. Mas seu pai... Peraí, seu pai morava aqui? Não, todo mundo morava aqui. Meu pai é do Rio de Janeiro, mas foi criado em São Paulo. Mas por que ela era sua stepmother? É stepmother que a gente chama... É host mother que chamava. Host mother. Ó, tá vendo? Já errei. Eu achei que ela que stepmother é sua madrasta. Minha madrasta. Aí eu fiz assim, uai. Host aí eu fiquei um pouco confusa na sua família, assim. Falou, nossa, a família dele é grande. É a mãe de lá, né? E você sabe que isso é muito doido, né, no intercâmbio, porque chamava de mom e de dad, né? E tinha os irmãos e tal. E é muito louco, porque a família que eu fiquei lá, eles tiveram mais de 15 intercambistas. E vocês têm contato ainda? Pelo Facebook. De vez em quando, a gente tem 30 anos que eu voltei, né? Então a gente ainda fala. Eles estão vivos ainda? Tá. 30 anos, gente. 30 anos. Eu tinha 5 anos, né? Eu tinha 5 anos, né? Eu tinha 5 anos. Foi um intercâmbio kindergarten. Então, mas aí a gente vê ainda pelo Facebook. Eu falo de vez em quando lá com meu irmão e com ela também. E tal. E muita coisa já aconteceu. E, Carol, era uma cidade bem pequena. Cidade de 20 mil habitantes. E lá tinha um parque de diversões, que é o Cedar Point, que era o parque de maior número de montanhas-russas do mundo. Que legal! Então, assim, a cidade ia de 20 mil para 100 mil habitantes no verão. Então, era uma cidade meio crazy, assim, tinha as loucuras, né? Coisas que tinham em cidades grandes, de violência, tinha lá, porque no verão a cidade ficava de perna pro ar. Porque vinha muita gente de fora para trabalhar, muito jovem. E isso é uma cena, assim, que eu lembro, a gente andando... Né, eu cheguei já mais pro final do verão e aí no meio do inverno a gente passava umas avenidas assim, Carol, um monte de prédio tudo apagado. Aí eu falei, o que é isso aqui? Esses são os hotéis, os dormitórios para o parque. Eu falei, mas por que não tem ninguém? Porque tá no inverno. Cara, uma rua quilométrica, tudo apagado. Só ganhavam dinheiro quando estava acontecendo, né? E aí, mas foi uma experiência incrível. Imagina. E por que você decidiu ir para lá? Todo mundo de casa foi. Isso foi uma coisa assim que meu pai quis proporcionar para os filhos. Então, mesmo, né? Menzinho! 30 anos atrás o cara fazia intercâmbio, meu. O que é isso, hein, meu? Para, né, meu? Para, né, tipo assim, educação básica, né, meu?
Hein, fala sério. Mas eu posso te falar uma coisa? Tanto, acho que com os meus irmãos. Meu irmão foi pra lá e meu irmão ficou na mesma família. E não foi por acaso. Mas foi uma coincidência? Não, passaram os papéis dele numa região, uma família pegou ele. E aí, 2 anos depois, meu irmão ficou 6 meses, eu fiquei 1 ano. Depois passaram os papéis lá. Ah, deve ser parente dele, pega. E me pegaram também. Tipo assim, escolheram legal, mas lá. Foi bom também, né? Foi legal. Até pra foi questão legal. de confiança. Foi legal. Tua Pra mãe gente e foi tal. ótimo. É ótimo. E assim, mas uma coisa eu vou te dizer. Isso abriu muitas portas profissionais pra mim. Falar inglês fluentemente. Tanto pra mim, quanto pro meu irmão, quanto pra minha irmã. Minha irmã foi pra Nova Escócia, ela foi pro Canadá. Abriu muita porta. Ainda mais, você imagina em 95, 96 eu já estava aqui, 97 eu estava na faculdade, eu dei aula de inglês para aluno de 2º grau. Não na escola, dava aula particular. E aí depois eu fui trabalhar em multinacionais que falavam inglês. E aí é mó barato, né? Porque aquela coisa, inglês requerido. Você nunca fala inglês lá dentro. Com ninguém. Mas lá na IBM eu falava bastante inglês. Porque tinha essa parte fala as de outras tradução, coisas que você fez também. Que você falar que né? você foi fazer o intercâmbio só pra dar aula de inglês, fudeu, ninguém mais vai querer fazer intercâmbio. Eu falar, pô, vou fazer intercâmbio pra ser professora, aí lascou. Cara, mas assim, a experiência do intercâmbio é muito incrível. legal. Eu acho que pra inteligência eu tenho muita emocional gratidão, também, né? muito, Pô, porque você animal, sai do... Aí eu deixei de ser um Faria Lime local pra ser um Faria Lime internacional. Não, e uma coisa legal, assim, da cultura, né, que uma das coisas que eu peguei muito forte lá foi a valorização do trabalho. Porque lá todo adolescente trabalha. Então lá a gente cortava grama, a gente colhia esterco em fazenda, porque lá era bem no cinturão do milho, né? Então tem muita fazenda, com muita coisa de gado e tal, não sei o quê. Então, todo tipo de trabalho braçal a gente fazia. E eu achava mó barato, porque meu pai mandava uma graninha pra mim, eu ganhava muito mais com aquela graninha trabalhando. E essa é uma cultura que a gente não tem tanto aqui, né? Do trabalho, mas tudo bem, tem menor aprendiz aqui. Sim, claro. Mas no Brasil, eu tenho uma percepção que o trabalho de serviço braçal, ele não é tão valorizado. E Não, lá ele é mal muito visto. mal visto. E lá é muito valorizado. É, muito. Muito valorizado. Inclusive, cara, muitas profissões de trabalho braçal remuneram muito bem. Sim, filhos de vários artistas. O filho do Obama trabalhava no café, né? Sim. Trabalhava em café, restaurante. O emprego principal de qualquer pessoa lá é trabalhar no restaurante. Seja um atendimento, chapeiro, lavador de prato, limpar banheiro. E isso é normal. Todos os meus... Eu tenho que te contar essa. Eu estudei num private school lá. O que a gente Mas faz? eu tinha bolsa. Ele... sério. Eu tô batendo na mesa, é isso que ela tá me avisando. Aí ele vai ficar depois, como é que eu limpo essa porra desse áudio? Gente, eu tô muito animado. É o podcast mais divertido que a gente já fez aqui. Vai! Que isso? Não, Faria Live. Então, cara, então você estudou eu no private estudei num school. private school. Não é possível. Entendeu? Sabe como é que eu ia pra aula? De gravata. Não. Não, gente. Eu não vou arrumar uma foto, produção, porque não tem mais. Sumiram as fotos. Graças a Deus, né? Que isso. E eu tocava na Marching Band. Aí, tá vendo que eu não era Faria Lime? É lógico que era. Não, quem toca na Marching Band era geek. Eu era geek. Tem uma série, não tem uns... Como que chama aqueles cheerleaders lá? Como que chama aqueles carinhas que... Não tem uns rebeldezinhos do high school? Tem, não tem? High School Musical. High School Musical. Era muito você. Caramba, cara, você é muito esse, então. Muito. Aí eu fui lá, tocava na bandinha lá, toquei na bandinha de jazz, era do time de natação. Tá vendo? Foi por tudo isso que Daniela se apaixonou. Todo esse pacote completo. Foi, claro. Daniela te tirou, né, disso daí. Daniela te ensinou a realidade da vida, né? Realidade da vida. Que isso. A gente vê que faz intercâmbio pra aprender da vida, ele vai numa escola pra... que é isso? Eu não tô acreditando no que eu tô escutando. Deve ter uma câmera me filmando mesmo pra ver a minha reação do que eu tô ouvindo. React. Cara, eu juro que eu devia ter trazido as fotos. Não, porque estão em Brasília. Um dia eu vou te mostrar as fotos, eu vou te mandar. Põe na edição. Editor, você coloca essas fotos aí que eu não tô acreditando. Eu vou pra Brasília, se bem que meu pai não tá lá, mas quando ele estiver lá, eu vou na casa dele, vou pegar as fotos e vou mandar umas fotinhas pra você. Manda. Tá? Bem bonito. O cabelo, amiga, você não tem ideia. E minha mãe lá cortava cabelo, né? O pai, ele era... Ele pesava caminhão. Tá, mas por que você foi estudar em escola particular lá?
Com tanta escola pública Porque boa. lá eles quiseram. Quem que Os quis pais. seus pais? Os pais americanos. Ah, é? Porque eles eram amigos lá e tal. Na verdade, é porque os meus irmãos de lá tinham dado uma causada. Entendi. Entendeu? Um deles assaltou a escola Que isso? à noite. Aí não dava pra gente Foi de estudar 8 a 80 mais também, lá. né? Tá vendo? Tá vendo que eu não sou... Eu tô contando que eu sou Faria Lima, mas eu era vida louca lá, bebê. Sim, sim, Tá sim, a gente vendo? tá vendo. Eu era tão vida louca que eu não podia entrar na escola pública porque meus irmãos tinham dado um sarrapo lá. Entendeu? Galera, gente boa. O Bruno que veio de escola pública ouvindo isso. Não, os Fala caras pra ele. assaltaram mesmo, velho. Porque Vida lá o louca, normal... gente. Não, é que vida louca deu estar na private. Porque lá o normal é sempre escola pública. Eu sei. Né? Lá é o padrão. E eu queria ter estudado na escola pública lá porque ela é muito maior, tem muito mais diversidade. Se vive muito mais da cultura. Sim. Cara, claro. na escola privada lá tinha 800 alunos. Bem Escola pequeno. pública nos Estados Unidos tem uma outra visão, né? Outra visão, outra visão. É diferente daqui. Aqui a É gente bem tem escola diferente. pública diferente da... Mas, que a Carol, gente tem hoje, lá. como que você vê, assim, as pessoas hoje procuram inglês por qual motivo? Nossa, infinitos motivos, mas assim, vários. Não é só... antigamente as pessoas procuravam por causa do mercado de trabalho, né? Que foi o meu caso lá. Foi o seu caso, mas hoje a gente não tem mais essa... é muito por intercâmbio, muito porque eu quero ir morar fora. Depois das eleições, a gente teve um boom aí. No Muita dia gente. seguinte... Nossa Senhora. No dia seguinte, eu até fiz uma campanha, né? Foi engraçado, que eu falei, olha, eu sei que você deve estar pé da vida aí com o resultado das eleições, eu não posso mudar isso, mas eu posso mudar o teu inglês para você sair do país e pelo menos ter uma vida melhor Você fora fez essa daqui. campanha? Eu fiz. Bombou. Aí todo mundo, olha, gente, pelo menos gênio do marketing ela é. Não sei se ela é boa professora, ficaram brincando com isso. Deve ter Porque, assim, viralizado sei bem. que você deve estar, né, brabo pra caramba aí com o resultado das eleições, mas, assim, depois, no dia seguinte, eu lembro que domingo já as pessoas começaram a me procurar. Eu vou sair do país, e realmente muita gente começou a fazer inglês por esse propósito. Independente da minha opinião, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a minha opinião. Tem a ver realmente com a opinião das pessoas em relação ao que elas queriam para elas. No dia seguinte, muita gente se matriculou. A gente vendeu muito curso naquele dia, muito. No domingo e na segunda, muita gente querendo fazer inglês para sair do país. E depois continuaram vendo a situação política do país, a economia, aí cada vez mais as pessoas procurando, achando que aqui não ia ter solução, aqui não ia ter saída e tal, para ir morar fora e ver o que elas poderiam fazer, buscar uma oportunidade diferente fora do país. Então, hoje é uma causa muito recorrente, uma procura recorrente que a gente tem lá na escola. Uma das outras causas que as pessoas procuram também é para ajudar os filhos. Porque hoje a gente tem um número gigantesco de crianças em escolas bilíngues. Então, as atividades, as reuniões escolares, tal, tudo em inglês. E as mães chegam nas reuniões escolares e blá, 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 o escassachê, o que está acontecendo aqui? E elas se sentem um peixe fora d'água. E elas se sentem numa cobrança muito grande de entender o que está acontecendo ali e tal. E aí elas procuram muito inglês por conta dessa questão também. Mas ainda acho que o campeão é por conta de mercado de trabalho, assim, acho que a gente tem uns 60% ainda que procura por conta do mercado de trabalho. Eu quero que você elucide para mim um mistério. Qual o mistério? O mistério de que a pessoa estuda numa escola e ela tem 2 aulas de inglês por semana. É um mistério, Carol. Da primeira série, segunda série, terceira série, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, nona agora, primeiro, segundo e terceiro. E o cara sai sem falar inglês. Tá falando do ensino fundamental? Do ensino de uma escola particular que não seja bilíngue, uma escola tradicional. Eu estudei nas escolas e todas as escolas tinham aula de inglês e eu fazia um inglês em uma outra escola, que é a Thomas Jefferson, lá de Brasília, que é uma escola até bem requisitada até hoje. Sim. Lá. E lá as pessoas aprendiam realmente a falar inglês na Thomas Jefferson. Sim. Conversação mais ou menos, técnico escrito muito bom, para fazer o TOEFL, para fazer, né, as provas preparatórias para universidades e tal. Mas por que a pessoa faz a aula num curso de inglês externo e ela aprende melhor do que ela fazer uma aula dentro de uma escola no conteúdo programático que ela não aprende? É um mistério que Carol vai elucidar para nós. Olha só, a grande questão é o seguinte: quando a gente está falando de ensino fundamental, né, hoje ensino médio, isso aí muda tanto de nome e tal, a gente... Sim. Talvez se eu estiver falando o nome errado, que a gente deve estar usando hoje em dia, eu já nem sei mais.
O que acontece é que os professores dessas escolas não estão preparados para ensinar. Sim. Esse é o primeiro problema que a gente enfrenta, tá? Na escola pública, no ensino público, infelizmente, o ensino é de baixíssima qualidade, né? É uma realidade. Então, eu não estou fazendo crítica a nenhum tipo de governo de esquerda, direita, nem nada. Nem gosto de me meter nisso daí, que para mim vou falar, é tudo a mesma coisa, mas o ensino público é uma porcaria. A gente vê que os alunos saem de lá com praticamente analfabetos funcionais. Eles não conseguem saber o que é uma vogal, o que é uma consoante no ensino médio. Isso é um absurdo. Sim. Tá? Ontem mesmo, eu dando uma aula, a galera não sabia o que era um substantivo, o que era um sujeito, o que era um verbo. Cara, isso é um absurdo. Rolou o memezinho do pronome essa semana aí. Você viu? Mas eu vi também um vídeo ali, a galera falando que ele faz meio que uma sacanagem, ele faz uma entrevista, faz um corte e tal, não sei. Eu nem entro nessa Mas ele história, perguntou e os caras não sabem. Não sei exatamente o que aconteceu, tá? Mas aí eu vi no Insta da Cíntia Chagas, que é uma professora de português, que eu admiro muito o trabalho dela. Sim, eu adoro ela. Adoro o trabalho dela. E ela colocou ali, mas se você perguntar realmente o que é pronome, eu acho que a galera também não vai saber. Então, assim, não foge muito do que... Exato. Da realidade, tá? Não acho que foi tudo aquilo, mas acho que não foge muito da realidade. Pelo que eu vejo em sala de aula, tá? Aí, o que acontece? Os professores da rede pública e da rede privada, eles não estão preparados para ensinar inglês. Porque a faculdade de letras, ela não prepara o cara. Letras, inglês, português, não prepara o cara para ensinar inglês. Sim. E aí ele sai com esse título para dar aula. Mas uma pessoa que fala inglês muito bem e que dá aula de inglês, ela não tem este título de letras para dar aula na escola particular ou pública. Não, exatamente. Se você não tiver uma questão de titularidade. Exatamente. Olha só. Por exemplo, eu não fiz faculdade de letras. Sim. Eu comecei a fazer... Então você não poderia dar aula numa escola? Não poderia. Não poderia. Não poderia, não pode. Né? Eu comecei a fazer, me desinteressei totalmente. Falei, putz, não é pra mim. Aí eu fui pra tradutor e intérprete, falei, putz, isso aqui não é pra... letras não é pra mim. Eu falei, também não vou dar aula em escola. Se eu tiver, eu vou ter a minha escola. Eu vou ser dona da escola. Eu não quero ser professora de escola, eu quero ser dona de escola. O que eu vou fazer em letras? Dane-se isso aqui. E desencanei. Quando eu comecei a ter a minha escola, eu empregar pessoas, eu vi a quantidade de professores que vinham com faculdade de letras que não sabiam falar inglês. Sim. Mas eu não estou falando que não sabiam um pouco, não sabiam nada. Sim. E eu ensino pessoas que não sabem falar inglês, Sim. que têm formação em letras. É mais fácil pegar o cara que não sabe nada, num caso desse, porque você está me falando que é o que eu sei que isso acontece. O cara fez letras em inglês, português, e ele não sabe falar inglês. Não sabe nada. Não sabe nada. Mas a gente está falando que o cara não sabe o verbo to be, tá? Não sabe nada mesmo. Eu sei. E aí, isso é um problema muito sério. E o que acontece? Esse cara, ele saiu do ensino médio, que era a fase que ele poderia até ter aprendido inglês em inglês, que era um limite. O neocórtex dele ali já está formado, 18 anos, a maioridade, ele já não vai aprender mais inglês em inglês. Então, aqui a gente já acabou com Tem essa diferença da idade? Tem, porque depois dos 18 anos, o teu neocórtex já está totalmente formado, que é a parte racional do teu cérebro. A partir dali, você já não vai mais aprender inglês em inglês, porque você já mudou o teu estilo de aprendizado. A partir dali, não é à toa que a maioridade é depois dos 18, né? Porque aí a gente já começa a racionalizar, você começa a aprender as coisas de uma outra forma. Tanto que o ensino na faculdade já é feito de uma outra maneira e tal. É diferente, né? O aprendizado para pedagogia, por exemplo, e para adultos, que é a andragogia. Aí, quando você chega, por exemplo, para ensinar um adulto, já tem que ser totalmente diferente. Só que todas as escolas de inglês, por exemplo, de ensino tradicional, a gente está falando de escolas de inglês, de curso livre, elas têm um método baseado na pedagogia, que é o quê? Inglês em inglês. Cara, inglês em inglês não funciona para adultos. Eu aprendi inglês, mas quando era criança. Quando você era criança. Sim. Ou até um adolescente, até aprenderia. Sim. 3% da população adulta aprenderia também, que são autodidatas e tal. A gente não pode generalizar, porque toda generalização, né, acaba sendo uma geração burra, não funcionaria, porque tem autodidata que conseguiria aprender. Então, ali não funcionaria para essas pessoas. Então, elas entram nas escolas de inglês achando que elas vão aprender, ou vão correr atrás do tempo perdido, mas elas não vão, porque inglês em inglês não vai funcionar, ela vai racionalizar. E eu vou te dizer uma coisa, o cérebro está o tempo inteiro traduzindo, cara. Ele está o tempo inteiro traduzindo. Vamos supor que eu sou um professor de inglês gringo, tá? E eu vou falar para você o seguinte, sem falar português, sem falar uma palavra em português, eu vou falar assim para você, olha, e você não sabe o que é isso aqui. This is a glass. Sem eu ter falado que isso aqui é um copo, a palavra copo já apareceu na tua cabeça. Sim. Isso você quer faz uma dizer relação. que a tradução, ela está presente o tempo todo. Então, esse negócio que a gente não pode usar a tradução, ou seja, a gente não pode usar o português para ensinar adultos, é uma mentira. Sim.
Entende? Então, o inglês em inglês, ele não vai funcionar para o adulto, porque o adulto ele vai usar o português como método associativo. Ele vai usar a L1 para aquisição da L2. A L1 é a língua... Então, os métodos estão errados. Sim. Pode dar hate, vai para casa de chapéu se quiser, não tô nem aí, tá Mas errado. o método funciona. E por que funciona? Não, tem um monte de gente hoje que fala, ensina a partir do português e tal. Mas por que o método Teacher dos Famosos é diferenciado e hoje é o método de inglês mais rápido do Brasil? Porque a gente não ensina só a partir do português, não é só isso. A gente trabalha com recursos da programação neurolinguística e utilizando os recursos de inteligência emocional. Por quê? Falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. As pessoas falam, como eu vou adquirir a fluência? Em quanto tempo? Aí o cara já está na ansiedade. Ele tem que trabalhar essa ansiedade e entender que é o seguinte, o teu estado interno é muito importante para os teus resultados. Então você tem que associar essas duas coisas, tem que andar junto. Se você não conseguir associar o teu estado interno com os teus objetivos, você não vai falar inglês, nem que você vai estudar em Oxford, e nem o inglês, né? Nem nada da vida. Exatamente. Né? Porque você tem que alinhar os propósitos ali. Exatamente. Como que foi pra você essa jornada? E assim, eu já ouvi alguns podcasts seus e tal. Houve um momento em que você falou, cara, eu vou usar a rede social, porque tudo da rede social é de 8 anos pra cá, 10 anos pra cá. Como foi pra você a parte de se jogar pra comunicação da rede social? Quando que deu esse clique em você? Foi difícil isso aí, sabia? É difícil. A gente tava falando antes da gente entrar aqui sobre a dificuldade de dar o primeiro passo, né? Aí eu perguntei pra Carol, ela vai responder. Carol, sabe aquele primeiro passo? Às vezes a gente dá uma travada. Você já passou por isso? Passo todos os dias. Não, eu passo de verdade todos os viu? dias. Todo a galera dia, fala, gente. nossa, é fácil pra você porque você tá na internet. Porque pega meu primeiro vídeo, vai lá ver. Esses dias a gente resgatou, eu e a Dani, um primeiro vídeo meu, lá de trás, num chute, eu tava com a Flávia Pavanelli. Aí, cara, você simplesmente não reconhece que sou eu no vídeo. É uma outra pessoa. Por quê? Porque Glória a gente a tava Deus. testando. A gente não sabia falar em câmera. A gente não sabia falar à vontade pra câmera. Né? Não sabia. Tem que Então, aprender. mas tudo tem um começo, cara. Exato. E como foi pra você esse momento? Deu o clique, eu tenho que ir pra internet, eu tenho que fazer, isso vai ser legal. Pois é. Todo começo é muito desafiador. Muito. E se eu pego um vídeo meu do começo, a sensação de que eu tenho é de que eu morri e fui substituída. Não, ele ri, é verdade. Amor, não parece que eu morri. Ela fui foi substituída? abduzida. Você fala a Estamos verdade. falando com um clone. Não, clone. Que isso? Eu morri, fui substituída. Porque tudo em mim é diferente hoje. Eu acho que eu mudei tudo, assim. Só o olho que não. Talvez o olho eu tenha ficado igual. O restante, tudo é diferente. Glória a Deus, graças a Deus. Eu brinco que foi o Rica vírus, né? A gente vai... Você foi afetada pelo Rica vírus? Fui, glória a Deus, graças Amém, a né? Deus. Glória a Deus, graças a Deus, Senhor, obrigada. Nossa, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Porque... quando eu comecei na internet, eu não tinha pretensão nenhuma de começar na internet. Eu sempre fui uma criança que, embora eu fosse comunicativa dentro da minha casa, eu era tímida para falar com as outras pessoas. Eu não me sentia confortável falando com outras pessoas. Mas minha mãe talvez tivesse tido essa percepção, e aí ela me colocava em cursos de teatro, sei lá, às vezes Deus falava, põe essa menina que um dia talvez ela vire alguma coisa. E aí... eu fazia essas coisas quando era criança. Então, eu fui desenvolvendo um pouco mais desse meu lado na comunicação. Só que, embora eu tivesse ido desenvolvendo isso, eu não tinha na câmera o termômetro das pessoas. Então, para falar com as pessoas no tete-a-tete... É uma coisa, para falar na câmera é outra. Sempre fui muito vendedora, muito do comercial, sempre trabalhei desde os 14 anos e tal, não fui Faria Limer assim que nem você, nunca fui, esse negócio disso, não, eu ralei ali mesmo. Cortava grama, o Faria Limer cortava grama. Cortava grama nos Estados Unidos, na escola particular em Ohio. Gente. Grana americana. Grama americana. Pois é, eu ganhava R$6 hora aula numa escola de inglês. Assim. Mas eu trabalhei, eu tive meu primeiro registro com 14 anos, em loja de shopping. Assim, eu sempre fui atrás do meu. Só que o que acontece é o seguinte, na câmera, por eu não ter o termômetro das pessoas, eu tinha um desafio muito grande. Eu não conseguia falar na frente da câmera. Então, eu marcava uma diária para gravar. Eu ficava o dia inteiro, lembra? Eu ficava o dia inteiro e eu não saía nem 30 segundos de vídeo. Vamos dar um horizonte de tempo para as pessoas. Tem quantos anos isso? Quantos anos? Uns 5, 10? 7? Tem a idade da Maria Luísa. A Maria Luísa tem 6 anos, né? A Maria Luísa tem 6 agora, né? 6 anos.
Ela vai fazer 7 anos, tem 6 anos, Isso há 6 anos atrás. Então, eu não conseguia gravar. Eu não conseguia, 6 anos atrás. 2017. Gente, é isso. Eu falo muito com as pessoas, Carol, que hoje, pós-pandemia, veio muita gente que não falava e que não se manifestava e que não usava a ferramenta do digital, começou a usar. Houve realmente uma aceleração desse processo de comunicação no digital. Graças a Deus. Em 2020, 2021 e aí 2022 isso já estava instaurado. E tem duas coisas que eu vejo que é, uma, as pessoas têm ainda uma dificuldade muito grande, principalmente pessoas da década de 80, tá? De 95 para baixo, quem nasceu antes de 1995, que pegou a internet já mais adulto, e aí talvez isso pelo que você está falando, né, da formação, é nós, né? Tal, né? Eu sou de 77, né? Então tem essa dificuldade de entender até esse mundo como ele está e de entender como que navega nisso, né? E existe de um outro lado as pessoas que começaram e que vêm com a seguinte história. Eu não sirvo para isso. Já gravei 5 vídeos e não deu nada. 5, amiga. Então. Você tem que gravar 5.000 vídeos. Exatamente. E aí é sobre o caminhar, né? Sobre o caminhar. Então, a rede social deu a impressão para as pessoas que tudo é assim. Você não fala bem no vídeo assim. Não. Você acabou de trazer pra gente que tem 7 anos que você fala no vídeo. E vídeo. eu não desisti nunca. E você não desistiu nunca. Enquanto E eu vou te falar. Um e você vai lá super bem no vídeo. Eu vejo lá suas publicidades direto, lá as coisas que aparecem Hoje, e né? tal. Mas por que tem 7 anos que Depois você faz? de muitas mil horas de vídeo gravado. Exato. Eu, uma vez o pessoal me perguntou, você trata a foto bem. Eu falei, eu já tratei 15.000 fotos. Mas é isso, é outlier, Certo? né? 10 mil horas de alguma coisa feita e você ficou muito, Exato. muito bom naquilo. Mas... E além dessa parte do inglês, você também trabalha com profissionais que lidam com a parte do digital. Sim. Certo? Como que é esse processo? Porque assim, o que acontece? Eu sempre busquei me desenvolver emocionalmente, fui buscando desenvolver todos os meus skills, né? Vamos dizer assim, os hard skills, soft skills, todos os skills, né? Eu falei, a Limer gosta, a gente fala isso, né? Você falou skills? Seria skills habilidades? Então, eu gosto. Peguei. Falei só pra mexer com o ego dele, você viu? Funcionou. Eu fui desenvolvendo em todas as outras coisas. Porque eu falei assim, gente, eu olhava pras pessoas que eu admirava, que eu falava, cara, se essa pessoa tá fazendo, eu sou capaz de fazer também. Eu acredito muito nisso. Muito. Muito eu nisso. olho, eu leio muito, eu sou meio nerdona, assim, pra essas coisas. E eu falo assim, cara, se o fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Você é autodidata também? Cara, assim, não, você não pega o sei. livro ali, senta e lê e aprende? Eu leio muito, Isso vou é aprendendo autodidata, né? muito. Eu vou aprendendo muito. Mas eu não me considero tão autodidata, porque eu faço muito curso. Então, eu vou muita palestra, mentoria. Então, eu gosto de ouvir muito o que as pessoas estão fazendo, sabe? Então, Mas soma. Soma, entendeu? Mas não sou só eu que leio o livro e aprendo sozinha, entende? Eu acho que é muito difícil a pessoa sozinha, uma ali, aprender. Eu não vou entrar numa biblioteca e sair um gênio. Não, eu faço muito curso, faço muita mentoria, mastermind. Então, eu participo muito dessas coisas. Eu gosto de estar numa mesa onde eu sou a cabeça que sabe menos. Sim. Entende? Então, Porque aí você tá com a cabeça fresca para aprender. Isso é uma postura. Isso muito importante. Isso é uma postura. Isso para mim vale muito. Isso que você está trazendo é extremamente importante, porque eu falo para todos os profissionais liberais com quem eu trabalho, que a gente atua, que você tem que desenvolver suas habilidades de marketing. Não adianta só ter uma agência. Você tem que ter... Porque sabe por que o seu conteúdo pega? Porque você que faz. Ele tem seu DNA. Sim. Né? Óbvio, você imagina... Eu não sei se você deve ter uma estrutura de agência, Sim. mas vai chegar um momento que você vai ter uma estrutura muito maior. Mas mesmo assim carrega o seu DNA. Se imagina, eu vejo muito isso. A pessoa pega uma agência e a pessoa final não quer fazer nada. A agência vai fazer tudo. Não fica sem DNA. E a gente fala muito com os nossos clientes. Não, calma aí. Vem. E eu faço muito treinamento de vídeo com as pessoas. Para elas virem. Aí, traciona. Porque tem identidade da pessoa que está fazendo. Energia, né? E eu falo, você tem que estudar marketing, você tem que estudar oratória. Você fez curso de oratória? Sim, já fiz 2 cursos de oratória. Maravilhoso. Você tem que estudar neurociência, você tem que estudar um monte de coisas que não estavam no currículo
acadêmico ou eram tão pouco uma necessidade profissional. Mas o mundo mudou. Sim, claro. Então o médico tem que saber isso, o dentista tem que saber isso, você tem que saber isso, eu tenho que saber isso. E eu tive essa sacada quando eu mudei. Eu sou um cara transicionado de carreira. Eu trabalhava no mercado financeiro até 2016. Janeiro de 2016 eu saí. E aí quando eu fui fotografar, ninguém me contou que eu ia ter que debulhar a rede social. E eu fiz isso. Eu fui lá, eu estudei e tal, e, né, li muito, fiz muito curso. E eu falo para as pessoas, cara, quantas mentorias você fez esse ano? Ah, nenhuma. Não tô aprendendo nada, amigo. Quantos cursos você fez? Nenhum. Quantos livros você leu? Nenhum. Tá brisando. Sim, o tempo não tem tá, ó. como. Não dá. Não dá. E quando as pessoas falam assim, não, quero fazer o curso do cara lá, mas o curso do cara é caro. Nossa, aí eu nem continuo a conversa. Falo, entendo. Acabou pra mim. Antigamente eu até falava. Hoje eu não falo mais. Você nem perde mais tempo hoje. Não, meu tempo vale muito, cara. É isso. O tempo é valiosíssimo, é caríssimo. E as pessoas perguntam, poxa, mas eu vou falar um negócio aqui, e eu falei no podcast agora que eu estava gravando com o Arthur, que nunca antes na história do ser humano existiram tantas possibilidades da pessoa fazer coisas bem remuneradas. Ah, sim. E você hoje, antigamente você tinha algumas profissões que podiam te deixar muito, não vou falar milionário, mas vou falar muito bem sucedido financeiramente. E existiam algumas profissões. Hoje, praticamente qualquer profissão, você pode ser extremamente bem sucedido e extremamente bem remunerado. Ah, mas a parte de educação remunera mal. Temos aqui teacher dos famosos. Sim, gente, pelo amor de que Deus. não é mal remunerada, é extremamente bem remunerada. Sim. E ganha com certeza muito melhor do que muita profissão tradicional, que há 20 anos atrás eram as profissões melhores remuneradas. Eu queria ser médica, desistir da medicina para ser professora de inglês. Eu ganho mais que todos os médicos que eu conheço. Claro, não tenho a menor dúvida. Né? Eu ganho, não, e isso eu faço, né? Imagina. é uma realidade que muita gente hoje não quer ver. Sim. Então a gente fala lá pro médico, estuda sobre isso também. Pro engenheiro, porque o estuda médico sobre ele isso se também. forma médico, mas ele não se forma marqueteiro, administrador, ele não é vendedor. Exatamente. Mas a gente também não se formou nisso, a gente correu atrás. Ah, sim, é. A gente foi atrás desse conhecimento porque a gente entendeu que ele era game changer. Total. Falei uma palavra em inglês. Eu, quando virei fotógrafo, me falaram, você vai se ferrar. Porque você tem o padrão de vida de um cara que trabalhava no mercado financeiro. Eu ganho muito mais do que eu ganhava no mercado financeiro. Sim, imagina. Muito mais. Não dá nem pra comparar. Não dá pra comparar. E eu já era uma pessoa bem remunerada. E eu ganhei muito mais. Eu falava cifras, a Dani sabe dessa história. Eu tenho um amigo que é fotógrafo também, e em 2017, a gente conversando, ele falou, pô, mas quanto que você quer ganhar daqui a 5 anos? Aí eu falei uma cifra. Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou pra mim? Você nunca vai ganhar isso fotografando. Nossa, eu adoro ser desafiado, cara. Adoro. Aí na época eu falei, cara, então não dá pra gente ser sócio, a gente tem visões diferentes de mundo e tal, não sei o que, para não. Cara, no dia que eu fiz aquela cifra, me deu uma vontade louca de ligar pra ele. Eu não fiz, mas deu uma vontade louca. Eu comentei com a Dani, eu falei, Dani, cheguei no número. Exatamente 5 anos depois. Porque era a minha meta. Lógico. E outra, você tinha um objetivo, né? Então, quando você objetivo. coloca um número, é até um processo inconsciente. Você começa a achar recursos, encontrar recursos para ir atrás disso. E não era e se você me perguntasse como, eu não sabia exatamente dizer como, não tinha uma estratégia montada, mas eu sabia que era possível. E entra uma coisa que você falou, porque eu sabia que tinham profissionais no mercado que faturavam aquele valor. Se eles podem, eu também posso. Exatamente. Mas você começou mais velho, você não sei o quê, você... Não, tem nada a ver. E, Carol, eu tive que quebrar um monte de objeção que eu imagino que é o que você deve fazer nessa mentoria quando você pega pessoas para trabalharem no digital. Você tem que quebrar muita objeção mental. Porque o segredo do sucesso é a quebra da objeção mental. Não só quebra das crenças, né, da objeção mental, mas a gente não pega só pessoas para trabalhar no digital. A gente também pega pessoas do digital para que elas tenham produtos também. A pessoa, às vezes, ela tem uma audiência, mas não sabe monetizar. Não sabe fazer dinheiro com aquela audiência. Dinheiro. E quanto tempo hoje que você pega uma pessoa assim, virjona da monetização e constrói um produto? Isso depende. Porque tem muitas etapas. São muitas etapas. Por exemplo, você pegar um professor hoje, às vezes o professor ele até pode ter um produto legal, mas aí ele tem produto gravado. E o produto gravado não é a única opção. Ainda mais hoje, porque o que acontece com o produto gravado?
O produto gravado, ele foi um estudo feito, né? Sim. Dentro da Europa, América do Norte, Ásia, lugares onde a gente está falando que ficam 6 meses as pessoas dentro de casa por conta do frio. Sim. Isso funcionou aqui bastante Na pandemia, porque a gente ficou o quê? Dentro de casa. Eu não não vai funcionar acredito agora. mais no produto gravado para o Brasil. Exatamente. E até vende ainda, viu? Até vende. Até Vende. vende até que relativamente bem. Porque tem algumas pessoas que Mas ainda é difícil têm a emplacar um necessidade. novo. Mas emplacar um novo e totalmente gravado e você não ter uma coisa híbrida ou ter um produto que tenha a experiência do ao vivo também é mais desafiador. E a tendência é diminuir mais, tá? Eu e o Arthur, em 2019, a gente pegou alguns clientes, né, Arthur? Para montar produto gravado e tal. E aí as histórias eram muito legais, tipo, porque a gente entrevistou muitas pessoas que poderiam ser especialistas. E você deve ouvir isso também. Ah, não, é porque assim, eu tô trabalhando muito aqui no mundo fora da internet, e aí eu tô querendo fazer um produto para deixar lá vendendo, porque aí eu trabalho um pouco menos aqui fora. Senhora. Mas você sabe, quando a gente ouve isso, a gente fala, então, mas aí eu vou te falar, você não vai trabalhar menos. Não, eu já arriscava da lista e Sim. falava, tchau, não vai rolar. Por quê? Porque não tem estrutura mental. Pra aguentar. Se você achar que você vai trabalhar menos, eu vou te dizer que o digital você trabalha muito mais do que no real. Porque você trabalha o tempo inteiro. Não tem break. Você tem break? Você tira férias? Não, a gente Você viaja. consegue tirar férias? A gente viaja bastante, a gente tem o nosso tempo. Viajar, você para de trabalhar quando você está Não, viajando? não. Não, lógico que não. Não Viu, tem Dani? como. Que a gente Viu, viaja, a Dani? gente para de trabalhar? Que dia? Não para. Eu não paro no final de semana, eu não paro quando a gente viaja. Eu não paro dormir, eu trabalho dormindo se bobear. A gente viajou, eu e a Dani, a gente foi pra praia no início do ano, e aí eu tive uma crise de ansiedade. Porque não tinha internet no lugar. E eu não conseguia trabalhar. Algumas pessoas falaram que eu tava doido, eu acho que eu tô certo até hoje. Porque eu gosto. Quantos dias você vai ficar lá? 4. Ah, mas você vem. Mas aí para de vender. Não vende nada? Não tem ninguém aqui pra ficar pra você? Não, na época não tinha, hoje tem, né? Não, porque Mas na época não tinha. Porque a gente foi pra Flávio, eu não vou vender. Fernando de Noronha, né? Eu e ele, a gente ficou quantos dias, amor? 5 dias. A internet lá é uma merda. Maravilhoso aquele lugar, meu Deus do céu. Essa internet é uma merda. A internet é uma merda. O quê? Cagou, foda-se. Foda-se. Não, hoje eu acho que eu já ficaria foda-se. É pra isso, você tá em Noronha, esquece. Não. Mas assim, eu tenho uma estrutura hoje Que cobre. que a gente ganha dinheiro fazendo qualquer coisa, assim, entendeu? Sim, porque tá rodando, os produtos estão rodando. Estão rodando. Mas e pra montar entendeu? a estrutura? Demorou um tempo. E outra, eu tenho ao vivo, eu tenho 40 e poucos colaboradores. Então, tipo assim, tá tudo acontecendo. Mas que nem, às vezes tem uns booms aí que acontecem, que eu tenho que trabalhar. Essas 2 últimas semanas, não falo a verdade. Eu achei que eu ia me cruzar, indo dormir e acordando. Eu ia cruzar comigo mesma. Se cumprimentar, oi. Porque não, de verdade. Eu tava numa pegada que eu falei assim, vai separar, se ele brigar comigo de novo, porque eu tô trabalhando muito. Mas era assim, necessitou, assim, foi um momento só. Mas eu não faço isso sempre. Até porque trabalhar que nem burro de carga não faz ninguém ficar rico. Cara, eu tava conversando com um amigo recentemente e ele tem uma big company mesmo. E aí a gente talvez seja um dos grandes executivos que eu conheço, assim, que gere uma das maiores empresas. E aí eu tava falando, pô, cara, tô aí numa fase, os últimos 2 anos, cara, eu tava trabalhando uma média de... Eu diminui o ritmo, mas eu tava trabalhando uma média de 13 a 15 horas por dia. Louco. Todos os dias. Todos. Né? Cada 15 dias eu ia pra Brasília, ficar com a minha filha e tal, mas aqui sábado, domingo e pá. E eu sabia que uma hora eu ia exaurir, queima a vela, né? Você queima o combustível. Queima. E aí, nessa que começou a queimar o combustível, que o motor começa a ratear, aí eu fui conversar com esse cara. Aí ele falou assim, você sabe que o problema de você dar esse gás que você deu é que ele é sem fim. Não é um momentinho que você vai falar, vou dar um gásinho aqui na empresa. Você não vai dar o gásinho, você vai ficar nesse ritmo forever, até você se fuder. Então você já rateou, desacelera. Porque aí você vai ganhar agora longevidade e vai ter que criar situações para não ficar tão exaurido. Porque você, em algum momento, se você quebra, não sei se você já teve um burnout, eu já tive. Se você quebra, cara, demora um tempo depois para você se recuperar. Você é como uma lesão. Quando você malha, tá com aquele físico aesthetic, tá lá todo bonitão, todo garboso,
inflamou o ombro, vai ficar 2 meses sem malhar. Já era. Cara, já era. É. Óbvio que você volta, você tem memória muscular e tal, mas você tem essa baixa. É, e mas eu sobe. tenho essa visão. Eu tenho essa. Eu tenho uma visão macro das coisas e eu me analiso muito. Eu percebo muitas coisas. Eu não entro assim, fico não me percebendo. Então eu já observei, eu já fui trabalhando na primeira semana. Na primeira semana. Eu já falei assim, não, agora eu já vou começar a organizar para isso não passar de sexta-feira que vem. Pra não passar o perrengue. Não, para não passar de sexta-feira que vem. Então assim, ontem mesmo, eu fiquei lá até quase 1h da manhã, né, amor? 1h da manhã lá, e que terminei o que eu tinha que fazer. Hoje trabalhei mais as outras coisas que faltavam, não sei o quê. Amanhã à tarde eu tô livre. Lindo. Plena, porque eu tenho um treinamento para dar no sábado. Então amanhã eu vou preparar o treinamento, tô plena e tal. Já era, entendeu? Não vou. E outra, de verdade, se eu tivesse que ficar me matando daquele jeito, não vale a pena para mim. Sim. Não vale. Eu tava falando sobre isso, porque Não né, vale. você tem o acesso à prosperidade, mas você não É. usufrui da prosperidade. Exatamente, outra. Eu sou uma pessoa extremamente próspera. Uma pessoa que eu sei como faz dinheiro. Tudo que eu toco dá muito certo. Não preciso disso. Honestamente, eu não preciso ficar lá o dia inteiro que nem uma maluca trabalhando. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo errado. Sim, Entende? sim. Eu acredito que quando a gente entra nesse mood de vou trabalhar, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Ou falta pessoas, ou não sei o quê. E no meu caso, estava faltando ali gente Pra bem você ir treinada para eu colocando nas colocar para fazer caixinhas. aquelas coisas, entendeu? Aí eu falei, caramba, eu preciso ver isso aqui. Aí já peguei, já fiz, já não sei o que, pronto, resolvido, tal. Deleguei. O meu problema antes era delegar. Sou extremamente controladora, Que eu é um quero... grande problema de qualquer detesto. empresário. Eu detesto delegar. Delegar é muito difícil. Hoje né? eu já delego e falo, Deus Onde tá você nas virou a tuas mãos. chave? Na necessidade Na extrema. necessidade extrema, burnout, eu falei, eu vou morrer se eu não delegar. Então, Sim. ou eu delego, ou eu vou morrer e vou parar de ganhar dinheiro aqui, porque chegou um momento que eu não ia dar mais conta. Entende? Cheguei num limite, cheguei num teto. O teto, as pessoas perguntam, pô, onde que é o teto? O teto é quando você consegue deixar a empresa ser maior que o seu braço. É. Porque se a empresa tem o tamanho do seu braço, você tem um limite. E eu cheguei um momento que eu também pensei que eu tava me colocando. Eu tava colocando dinheiro maior que eu. Ah, fala sobre isso. Fala sobre isso. E é o que acontece com as pessoas. Às vezes, por exemplo, por que as pessoas ficam depressivas quando elas estão sem dinheiro? Que o dinheiro é maior que elas. Porque ela tá colocando dinheiro maior que elas. Sim, E ele não é maior que eu. sim. Entende? Isso é uma grande chave para fazer dinheiro. É. É a Eu própria sou- questão de quem é dono de quem. Eu sou dona do dinheiro, entendeu? O dinheiro é uma consequência de tudo aquilo que eu faço. Eu até brinco às vezes com ele. Eu falo, cara, às vezes tem tanto lugar assim, que eu fico zerando as notificações. Às vezes você vê que vai chegando, a gente vai fazendo tanta coisa que às vezes você nem vê de onde você está ganhando dinheiro, né? É engraçado isso, mas você vai fazendo dinheiro. Mas quando você só consegue perceber isso, às vezes, em momentos de crise. Eu aprendi isso em momentos de crise, não foi em momentos de, eu tô de boa. E você vê que as pessoas que, quando elas estão em momentos de crise, que elas ficam extremamente depressivas, preocupadas, é porque elas se colocam menores do que o dinheiro. Entende? E eu falo isso para os meus mentorados. O que está te deixando desesperado? Putz, porque eu tenho conta para pagar. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Cara, então, a primeira coisa é que vocês têm que se colocar maior do que o dinheiro. O dinheiro é um papel. É o valor que você está dando para isso. Dinheiro é um papel. Então, para de se colocar menor do que esse papel, porque esse papel ele é a solução, ele é maravilhoso, ele resolve problemas, ele constrói hospitais, não sei o quê, só que ele não tem o poder de te deixar assim, porque essa sua baixa de energia, ela te impede de pensar, de ter ideias, de fazer coisas com alegria, de tomar decisões decentes, de tomar boas decisões, porque quando você toma uma decisão com medo, você nunca vai tomar a tua melhor decisão. E você perde a habilidade de continuar fazendo dinheiro. Exatamente. É muito doido, porque eu já passei os dois momentos. De você você começa a fazer. Eu falo que tem um momento da vida que você dá meio que quebra a casca. Você entende um mecanismo novo. Você fala, nossa, existe muito além do que eu imaginava. Você fala, nossa, por que eu não pensei isso antes? Como assim, né, cara? Bum! Puff. E aí depois aquilo cresce, e aí você começa a gerenciar, e cresce por ondas em geral, né? Você vai expandindo. Você vai expandindo sua energia. Sim. E a gente estava falando ali antes de começar. E tem os momentos da dúvida. Tem os momentos de, putz, será que eu sou merecedor de tudo isso? Será que não sei o quê? Putz, eu tenho que continuar fazendo. Putz, e será que eu vou ter um lápis criativo? E aí, quando você se enche de medo, essa expansão começa a contrair.
Não sei se você já passou por isso em algum momento. Já, mas quando eu faço isso, eu ponho Deus na frente. Aí você traz a fé e A buf, fé. Eu uso a explode fé, de novo. porque todas as vezes que eu coloco Deus, eu sempre coloco Deus em tudo, na frente de tudo que eu faço. E foi muito engraçado, porque Deus fala muito comigo em todas as coisas, em todos os momentos. Eu vejo Deus falando comigo em todas as coisas. Parece que até quando vai acontecer uma coisa muito grande na minha vida, Deus fala comigo, assim, domingo na igreja, Deus fala comigo de um jeito absurdo, e na segunda acontece um negócio, ou domingo mesmo, depois quando eu chego em casa, tem uma mensagem no meu celular. É surreal a forma como Deus fala comigo. Então, eu me ajoelho e agradeço a Deus e coloco Deus na frente de todas as coisas que eu faço. É impressionante como isso tirou, eu acho que o burnout, a ansiedade, o estresse, quem tirou da minha vida foi a fé, foi Deus. Porque quando eu comecei a colocar as coisas na mão de Deus, eu falei assim, o quê? Ele que criou tudo isso. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Toda a inteligência divina está em mim. Então eu vou achar uma solução para tudo. Não vou me preocupar com mais nada. Eu não me preocupei com mais nada na minha vida. Absolutamente nada. E eu me tornei uma outra pessoa. Então, a partir desse momento, eu comecei a prosperar de uma maneira diferente. Porque parece que eu não precisei ir de encontro a mais nada. As coisas iam de encontro a mim. Foi surreal. É a história da atração. É. E quando ela acontece, muita gente desacredita nisso porque nunca viveu isso. Mas é Quem já impressionante. viveu isso, eu já vivi isso, você já viveu isso e vive isso, a gente vive É isso. impressionante. É impressionante como atrai. É impressionante. E vem mesmo. E ele só de ver, ele começou a ouvir uns louvor no carro, me mandava uma foto. Eu nem comento, eu dou um likezinho, assim, porque é impressionante. Sim. É impressionante. Você fica falando, cara, como que pode, né? Como que pode? Porque eu ouvia as outras pessoas falando, eu falava, será? Umas pessoas chamam de lei da atração, outras chamam... Eu chamo de fé, é Sim. Deus, porque não tem outra explicação. É Eu- como se Deus pegasse as pessoas que têm a chave, que abre as portas, e ela colocasse na minha frente e falasse assim, ó, eu não tenho que me mexer. Cara, e tem uma coisa da preparação, que a sorte tá batendo na sua porta quando você tá trabalhando. Ah, sim, E lógico, você tá por pronto mexer pra é isso. muito louco, né? Porque a gente tem que falar assim, eu tenho que estar sempre em movimento. E eu tô sempre em movimento, eu tô sempre fazendo as coisas, não sei o quê, e as coisas... Porque Deus é um Deus de movimento, né? Então, quando a gente se ação. mexe, Deus vai lá e coloca o combustível e faz as coisas Tem acontecerem. duas coisas que eu sempre falo muito, né? Que, cara, entrega pra Deus 11 da noite, vai. Né? Trabalha até as 11 ou até as 10, né? Na hora que você deita no travesseiro, aí você faz sua entrega. Mas não entrega às 7 da manhã Não, e fica pensando, eu esperando. entrego antes de acordar, falo, Deus, ó, é o seguinte, hoje eu vou fazer assim, você tá nas tuas mãos. E à noite eu falo, Senhor, me permita dormir o sono, descansar o sono dos justos. Nananana. Eu faço toda a minha oração e falo, amanhã você tá contigo, hein, velho? Eu vou fazer os negócios Bora, aqui. Você né? vai. Amanhã bora. E a gente tem um grau de intimidade maravilhoso, então você sabe. E assim, eu me tomo de um poder, porque a partir do momento que eu me vejo como imagem e semelhança dele, parece Sim. que eu pego um poder infinito do universo, Sim. assim, um negócio gigantesco. Sim. Então até as ideias mudam, porque é meio que do subconsciente, porque eu começo a buscar recursos que antes eu não buscava, entendeu? Você sabe como que eu ativo? Eu tenho uma rotina para ativar esse subconsciente e nesses momentos em que eu sinto que eu perco a energia da expansão e eu começo a ficar preocupado e tal, eu tenho uma rotina de caderno de gratidão. Isso é Eu maravilhoso, o escrevo caderno da gratidão. 33 dias, tem até uma forma. Eu escrevo maravilhoso. 33 dias, eu escrevo de manhã 3 vezes, na hora do almoço 6 vezes a frase, antes de dormir 9 vezes. Nas 3 vezes, depois que eu escrevi, eu paro e mentalizo tudo que eu escrevi. Eu não escrevo pelo que eu estou grato, eu escrevo estou Pelo que grato pelo você que eu vai quero ter. É, como se eu tivesse. Carol, tudo que eu escrevi nesse caderno acontece. Eu acredito. Tudo. E aí uma vez uma pessoa falou assim, você não conta isso pras pessoas, não, porque as pessoas não acreditam, o problema é delas. É, não, elas não têm que acreditar. Quem tem que acreditar sou eu tô vivenciando. O problema é delas, tá lá no caderno. Se eu quiser, eu abro e mostro o extrato. Porque eu escrevo coisas numéricas, eu escrevo muito... Eu sempre trabalho com 3 coisas, né? Que é o eu, no sentido eu espiritual, o meu eu social familiar, que pra mim família é tudo. É a base, né? E aí a parte profissional, né? E tudo que eu escrevi ali... Bom, É impressionante. marreta. Não, é impressionante, é impressionante. Marreta. E cada vez mais eu me impressiono com essas coisas, assim, a minha assistente, né, que também é minha sócia, tá, hoje ela se tornou minha sócia, mas ainda continua sendo minha assistente, ela pegou uma mensagem outro dia no meu celular e ela começou a chorar.
Ela, só pode ser Deus, cara. Olha isso, velho. Acho que eu vou lá na igreja com você. Fiquei morrendo. Aí ela foi. Eu falei, por que, Nila? Cara, olha essas coisas acontecendo. Como é que pode, velho? Ela começou a chorar. Ela é muito fofa. Porque emociona mesmo. Porque emociona. Você conhece ela, a Ni, né? Sim. A Nicole. Você conhece? Ela foi lá com a gente nas fotos. E ela é surreal. E emociona mesmo, porque quebra a caixa de onde você estava, te traz uma nova percepção do mundo, te traz uma nova realidade, te traz... Eu estava conversando com uma amiga esses dias, né? Que eu viajei, fui com a minha filha para visitar meu irmão que mora fora e falando que eu não tive o afã de comprar muita coisa, né? Ela falou, pô, também viajei, não sei o quê, mas por que será isso? Eu falei, porque a gente tem prosperidade real. Não tem necessidade de sair comprando. Porque a hora que quiser, você vai lá e compra. Você não tem aquela coisa, eu estou aqui, se eu não comprar aqui, se eu vou criar... Não tem. Não sei se passou por isso, o nível de consumo quando você está na prosperidade diminui muito. Exatamente. Porque você não tem aquela coisa... E aí você falou da escravidão do dinheiro, né? E você não tem aquela questão de, cara, eu preciso fazer. Não preciso, a hora que eu quiser eu vou no shopping lá e compro. Então, aí você começa a pensar em outras coisas. Sim, exatamente. Né? E trabalhar outras coisas na cabeça. Carol, pra gente encerrar, tem muita gente que tá vendo a gente que tem vontade ainda de fazer coisas diferentes na vida. E aí pode ser o inglês, pode ser mudar de profissão, pode ser encerrar um relacionamento, pode ser acessar novas energias que ela não se vê. E, novamente, tá tudo acessível para todo mundo. Tudo. Né? Que mensagem que você dá para essas pessoas, Carol? Você que é uma pessoa que tem a revelação das coisas e vive, né? Pelo que a gente conversou aqui, você traz esse espírito de revelação da modificação de vida, né? O que você falaria para essa turma? Invista em inteligência emocional. Invista em inteligência emocional. Eu costumo dizer que o livro mais antigo do mundo, né, que é a Bíblia, o livro mais lido e mais antigo do mundo é a Bíblia. Para mim é o maior livro de inteligência emocional do mundo. Ali a gente tem muitos exemplos, muitos casos de inteligência emocional. É um bom começo, todo mundo deve ter uma Bíblia em casa. Se não tiver, busque ali no Google, no YouTube, onde você quiser, cursos de inteligência emocional, busque inteligência emocional, porque se você não tem inteligência emocional, você não tem mais nada, porque qualquer coisa que te falarem, você está suscetível, você está muito vulnerável. Não que a vulnerabilidade não seja problema, a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade, mas o grande problema da gente estar extremamente vulnerável às outras pessoas é que a gente vira uma marionete na mão de qualquer pessoa, e aí qualquer pessoa faz da gente aquilo que a gente quiser. E quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Isso é um problema. Para você saber aonde você quer chegar exatamente, quais são os seus objetivos, você precisa ter inteligência emocional, autoconhecimento, autogoverno. Você só consegue tudo isso se conhecendo. Então, invista em inteligência emocional. Eu podia falar, né? Compre meu curso, invista em inglês, mas não, nada disso faz sentido se você não tiver inteligência emocional com Deus no coração. É a grande base. É a grande base. Né? Investir na estrutura primordial do ser humano. Exatamente. Né? Maravilhosa, muitíssimo obrigado Eu que agradeço. por você vir aqui prestigiar o Rodricast. Entrevista incrível. Como é que as pessoas... Quem estiver em Marte e não conhece você, como que ela vai conhecer não, que você? Moral. Quem estiver em Marte... Quem estiver em Marte e não tem ainda acesso às redes sociais do mundo, como que a pessoa te encontra hoje? Bom, quem ainda não me conhecia, sinto muito, né? Você tá perdendo tempo, mas ok. @Teacher dos Famosos. YouTube, todos os canais, todas as redes, todas as ferramentas de tração. Teacher dos Famosos, é só ir lá, curtir. Não gostou? Segue por dó. Vai lá, mas segue, tá? Mentira. Segue. Deixa lá o seu like, seu comentário. Fala, te vi lá no podcast do Rodrigo. Gente, deixa a gente, vai fazer a gente feliz, né? Não custa nada. Teu dedo vai cair, filha? Vai, segue lá a gente. Dá um biscoito pra gente lá. Tá louco. Vai, hein? Deus, não tá fazendo nada, te dei um monte de palavra aqui. Que isso, né? Nada. Maravilhosa, super obrigado mais uma vez. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês e aguardem o próximo Rodricast.